noite, amados. Eu não gosto quando o pessoal que está na frente faz essas coisas, daí todo mundo diz em cor assim, boa noite. Uma coisa meio mecânica, né? Mas, amados, bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, então. Antes de passar a palavra ao Guilherme, só lembrando do nosso culto de oração na quinta-feira, 20 horas. Para esse sábado, eu não lembro se nós temos alguma atividade. Eu acredito que não. Se alguém lembrar, depois pode se manifestar. Mas acho que só as reuniões normais da semana e o nosso culto no final de semana, então. Que bom que você me lembrou isso. Você está animado, né? Então, tá. Sim, os jovens na casa dos Kepler. Acho que eu vou trabalhar no sábado que vem. Não, vai ser bom recebê-los lá. Mesmo que o Guilherme vá junto. Faz parte. Falando em Guilherme, eu vou pedir para ele vir à frente então, para dar continuidade aqui com o nosso tempo de cânticos. Aniversariantes na semana só tivemos o aniversário de casamento do Celso e da Regina, que eu lembro. Teve mais algum? Dia 14 foi do Marianos. Ela não está. Os outros foram lembrados já no domingo passado. Mas então tá, mas passa a palavra então para o nosso irmão Guilherme. Alô. É isso aí, né, gente? Vai ser bem bacana ser recebido pela família Kepler. Acho que vamos ter um momento bem divertido lá. Certamente vai ser bênção. Mas vamos primeiramente nos colocar em oração, né, e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento, né? Oremos então, queridos. Pai amado, eu quero chegar em Tua presença e quero Te agradecer, Senhor, por este culto, por todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Que Tu possas nos abençoar, Senhor, que Tu possas nos levar em adoração, Senhor. Adoração em espírito e em verdade, Pai. Que seja o Teu Espírito, Senhor, e não os ministros de louvores que levem a Tua congregação, mas sim o Teu Espírito, Senhor, que nos faça Te adorar. Que Tu nos abençoe agora e também na pregação que virá a seguir, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro e agradeço e Te peço, Senhor. Amém. Certo, queridos, vamos nos colocar de pé. E eu gostaria de, antes, ler uma passagem bíblica. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 7 a 9 dizem: Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então aqui o apóstolo Pedro, ele dá uma série de instruções. Ele primeiro exorta os crentes a entregar as ansiedades, né, ao Senhor, porque o Senhor quem nos cuida, né, e de fato há sempre muitas dificuldades, muitas lutas, mas, né, é o Senhor quem pode dar a graça, né, de podermos passar por essas lutas e superarmos. Também fala sobre o nosso inimigo. Ele fala do diabo, né, que está atento e querendo nos fazer cair em tentação, nos colocar mais peso, né? E de fato ele nos dá esse alerta e ele também dá uma lembrança de que a gente pode lembrar do exemplo, né, dos outros irmãos que ao redor do mundo também têm passado pelos mesmos sofrimentos. E a gente pode lembrar que a gente tem um Deus que é superior a todas essas coisas, a todas as tribulações, a todos os nossos inimigos. E essa noite eu gostaria de entoar alguns louvores, né, levar a congregação a entoar alguns louvores que demonstram a superioridade do Senhor nas tribulações, né? A superioridade do Senhor em meio às dificuldades, em meio às tentações do inimigo. Que a gente possa, então, começar cantando, né, o louvor Solta o Cabo da Nau.
sob as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm Te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Então, mesmo em meio às tribulações, com o Senhor, seguro nós seremos. Né? Que grande promessa é essa que a gente pode ter e que grande conforto isso pode nos dar. Né? E justamente esse é o gancho para o próximo louvor. Né? Deus de promessas, um Deus que tem suas promessas, um Deus de aliança, um Deus que não é homem para mentir, para quebrar suas promessas. Né? Que a gente possa então cantar esse louvor lembrando, né, das promessas do Senhor e se perguntar, né, qual é a promessa do Senhor em que nós baseamos a nossa esperança, né? Qual é aquela promessa que nós conhecemos, né, e que nos deixa confortáveis nas mãos do Senhor. Que a gente possa lembrar disso e cantar essa música, Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És desde perto e
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. A palavra do Senhor irá se cumprir. E que bom, né? Que a gente sabe aquele que luta por nós, que é o Senhor, e aquele que pode nos guardar. E esse próximo louvor chama-se Quem Pode Livrar, né? E ressalta o poder do Senhor em nos libertar. É Ele que pode nos livrar de nossos inimigos. Que a gente possa, então, cantar esse louvor, sabendo que mesmo tendo inimigos, mesmo tendo o inimigo das nossas almas, a gente tem o Senhor que pode nos livrar, que é superior, né, ao inimigo das nossas almas. Que a gente possa então cantar esse cântico, Quem Pode Livrar. Quem pode livrar como o Senhor? O Senhor, Ele é poderoso para me guardar. me guarda. Quem pode livrar como o Senhor? O Senhor, Ele é poderoso para me guardar. me guarda. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua
pode livrar como o Senhor? O Senhor Ele é poderoso para me guardar. me guarda. Quem pode livrar como o Senhor? O Senhor Ele é poderoso para me guardar. me guarda. Quando os meus inimigos Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Louvado seja o Senhor, porque Ele pode estender a sua mão e nos dar a vitória, né? Em meio aos nossos inimigos, a gente pode passar por isso sabendo, né, que o Senhor é quem nos guarda. E como último cântico, né, vamos exaltar vários atributos do Senhor, várias características dele. O último cântico chama-se Deus Forte, né, e que a gente possa, de fato, lembrar de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor revela em sua palavra. Cantemos então Deus Forte. ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. o O nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Que bom que a gente pode descansar nessa verdade, né, de que o Senhor em tudo governa, né? A sua providência está cuidando de tudo, né? Então, aqui podemos nos sentar. Gostaria de chamar aqui à frente o pastor, também as crianças. Também uma grata surpresa receber o Wellington e a Isabel. Legal, mais novo casal entre nós. Vamos então baixar nossas cabeças e entregarmos esse momento ao Senhor em oração.
Pai amado, eu quero chegar à Tua presença e eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua providência, Te agradecer porque a Tua palavra é tão clara, Senhor, de que Tu tens cuidado de nós, Tu tens agido de forma providencial, Pai. Tu és um Deus de amor e um Deus amoroso governa tudo isso, Senhor. Isso é muito consolador para os nossos corações, Pai. Eu quero Te pedir agora pelo pastor Roberto que ele possa continuar expondo sobre essa providência, que Tu possas continuar abençoando o Teu servo, Senhor, e que possamos todos nós sermos abençoados, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Que Tu possas também abençoar as crianças, que elas possam ouvir da Tua palavra na linguagem delas e que elas também, Senhor, saiam daqui transformadas, Pai. Que possamos todos nós Te adorarmos neste domingo e sairmos daqui transformados, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito boa noite a todos. Aquela primeira música, Solta o Cabo da Nau. Escolha do Guilherme. Se fosse minha ou do Vitor, né? Do Guilherme, Solta o Cabo da Nau. Muito bem. Estamos contentes de receber aqui o Wellington e a Isabel conosco. Deus abençoe a participação de vocês aqui no nosso culto. Ao longo desses últimos meses, né, na verdade desde o ano passado, nós estamos tratando aqui nos nossos sermões dominicais a respeito da providência divina. E este é um dos assuntos nas Escrituras que mais mexe comigo, que mais me impacta, que mais me conforta também e traz tranquilidade ao meu coração. Quando nós olhamos para os cenários externos, nós podemos ficar aflitos, porque tantas coisas ruins, difíceis têm acontecido, nós testemunhamos, né? Então, no curto prazo, lembrando do ano passado, as inundações que nos atingiram aqui, e aí, então foi em setembro do ano passado que eu comecei essa série de sermões, guerras, né, que se multiplicam em todo o globo, e agora, mais presentemente, a situação que estamos vivendo como país, né, nessas disputas entre o governo brasileiro e o governo americano, então não sabemos para onde tudo isso vai escalar. Então, nós tendemos a ficar oprimidos com isso, perturbados, porque nós não sabemos o que virá amanhã, depois, nesta semana, até o final desse mês, neste ano. Mas se há algo que traz, então, conforto, que traz tranquilidade, que traz segurança ao meu coração e espero que ao seu também, é ter essa convicção de que o nosso Deus, Ele governa sobre tudo e Ele governa sobre todos. Amém? Você tem essa convicção? Você pode afirmar, como Nabucodonosor disse a Daniel, depois que Daniel lhe interpretar os sonhos, verdadeiramente o teu Deus é Deus dos deuses, e Ele é o Senhor dos reis, um rei pagão. Ele precisou reconhecer que o nosso Deus, o Deus dos céus, o Deus em quem Daniel confiava, era este Deus todo-poderoso, único Deus verdadeiro. Então, nós estamos ao longo de todos esses meses tratando desse tema, e eu espero, e é meu objetivo, que além de esclarecer mais acerca dessa doutrina tão importante das Escrituras e do cristianismo, isso também esteja fortalecendo a sua fé.
esteja levando você a ter mais perseverança, mais paciência e uma coragem mais destemida no dia a dia, porque o nosso Deus é esse Deus que as Escrituras revelam, um Deus todo-poderoso. Nós estamos aí no último bloco deste tema da providência divina, e nós estamos tratando da providência divina sobre as circunstâncias da vida. É o último bloco. E no último sermão, nós vimos a providência divina operando no querer e no fazer humanos. Nós vimos também que a providência divina, ela não se preocupa apenas com o coração de reis, de governantes, de pessoas investidas de autoridade ou de nações poderosas. A providência divina se preocupa também com o coração de pessoas comuns, como nós, como eu e você. Nós já sabemos, e foi isso que nós vimos no início da série desses sermões, que a providência divina, ela atinge a natureza, ela atinge todo este universo, ela atinge a Satanás, e começamos a ver neste último bloco que ela atinge também o coração humano. E aqui é bom nós relembrarmos, então vamos para o primeiro texto dessa noite. Eu estou usando a versão NVT. Tinha pedido até, se você pudesse decorar esse versículo. Provérbios 21, 1. Que diz esse texto? O que diz o pregador aqui? O coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde Ele quer. Agora, obviamente que isso aí não é verdade apenas em relação ao coração do rei. Isso é verdade em relação a todo o coração humano. Deus o conduz como Ele quer. Concluindo esse ponto aqui, nós temos que falar ainda um pouco sobre as escolhas humanas, quando elas são mal sucedidas ou quando elas são bem sucedidas. Então nós já sabemos que Deus governa tudo o que acontece neste mundo, sim ou não? Ele governa tudo que acontece neste mundo. E Ele faz isso exercendo também controle sobre as decisões dos corações humanos. Isso não parece óbvio? Como é que Deus haveria de controlar o mundo inteiro se Ele não controlasse as decisões dos corações humanos que operam neste mundo? Mas Deus controla tudo o que acontece neste mundo, não apenas por controlar as decisões dos corações humanos, mas também por tornar bem-sucedidas ou mal-sucedidas as decisões que Ele, Deus, permite que os homens tomem. Próximo versículo, próximo texto, Gênesis capítulo 39, 2 versículos, 3 e 23. Gênesis 39, 3 e 23. Então nós estamos aqui nessa sessão de Gênesis, que trata a respeito do patriarca José. E aqui no versículo 3, Potifar percebeu que o Senhor estava com José, final do versículo, e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Versículo 23. O carcereiro
não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. Final do versículo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Agora, irmãos, o que significa isso? Que o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Então vejam, o Senhor estava com José e o Senhor dava sucesso a José em tudo o que ele fazia. A providência de Deus se estende não somente ao processo de tomar decisões sobre o que nós faremos, mas a providência divina também se estende às circunstâncias que determinam se as nossas decisões serão bem-sucedidas ou não. Você conhece a história de José, né? Se você conhece essa história, você sabe que José, ele foi vítima de injustiça, pelo menos 2 vezes, pelo menos. Ele foi injustamente vendido como escravo para o Egito por seus irmãos, e por causa disso ele foi forçado a deixar a terra prometida, e ele foi acusado injustamente de assédio sexual, e ele foi aprisionado por causa disso. Mas notem, estas decisões dos corações de seus irmãos, da mulher de Potifar e do próprio Potifar, não anulam a realidade da providência divina. Na verdade, essas decisões humanas aí apenas indicam para nós o cuidado divino pela vida de José e também pelo seu povo, Israel. O sucesso de José, diz esses 2 versículos, vinha de Deus. Era o Senhor quem fazia tanto José quanto aqueles a quem ele servia prosperar. O Senhor estava com José, diz o texto. E por isso, Potifar e o carcereiro, eles puderam confiar em José e eles tornaram José responsável por tudo aquilo que ele fazia. E mais tarde, o próprio José, ele reconhece a atividade providencial de Deus em sua vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20, é um versículo tão importante aqui no livro de Gênesis, né? Eu já falei para vocês que esse versículo é o Romanos 8, 28 do Antigo Testamento. E aqui, José diz o seguinte: vocês, ele está falando com os seus irmãos, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então, notem o seguinte aqui. Os irmãos de José, eles pretenderam fazer o mal. Ok? Eles pretenderam fazer o mal, mas não só pretenderam. Eles tomaram decisões para fazer o mal. Mas não só tomaram decisões, eles executaram essas decisões. Eles venderam José para o Egito como um escravo. Eles agiram mal. Eles fizeram o mal contra o seu irmão. Eles estavam ativamente envolvidos neste plano de mal. Eles foram responsáveis moralmente pelas decisões que eles tomaram. Mas não foi Deus que colocou o mal no coração dos irmãos de José.
Deus não colocou no coração deles essa decisão de vender José para o Egito como um escravo. Mas Deus permitiu que isso acontecesse. E aí agora vem algo muito importante. Quando nós pensamos na providência de Deus, na vontade soberana de Deus, quando nós olhamos para esse aspecto, tanto a vontade ordenada de Deus, quanto a vontade permitida de Deus, elas estão dentro da sua providência divina. Vontade de Deus, providência divina, envolve a vontade ordenada, aquilo que está claramente ordenado nas Escrituras, e envolve a vontade permitida. Quando Satanás se apresentou diante de Deus e pediu para atacar Jó, nós temos aqui da parte de Deus uma permissão ou uma ordenação? Deus permitiu. Era a vontade permissiva de Deus. E eu digo para vocês, irmãos, é muito melhor nós vivermos na vontade ordenada de Deus em tudo. Mas a vontade de Deus tem esses dois aspectos: vontade ordenada, vontade permitida. E ambas estão dentro da providência divina. Deus não colocou aqui o mal dentro do coração dos irmãos de José. Mas o que Deus fez com aquele mal? Ele tornou aquele mal em bem. Por que ele fez isso? Pode pôr o versículo novamente aqui, 50:20. O final do versículo responde. Aqui está o elemento de conclusão. Por que ele fez isso? Para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então, meus irmãos, Deus controla todas as decisões, até mesmo aquelas que são malignas ou moralmente condenáveis. E através dessas decisões, dessas ações perversas ou malignas dos irmãos de José, Deus realizou os seus propósitos. Ele realizou a sua boa vontade. No caso aqui de José, Deus reverteu o pecado de seus irmãos. E por que ele fez isso? Ele fez isso para a sua própria glória, e ele fez isso para o bem supremo de seu povo Israel. Então, essa resposta de José, deixa o versículo na tela, por favor. Essa resposta aí de José para os seus irmãos, ela é uma resposta sábia, mas ela é, contudo, também uma resposta teológica. Foi uma resposta que entrou para a história. Ela é uma afirmação clássica da soberania e da providência divina. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Isso aqui significa a providência divina sobre os negócios dos homens, e é a providência divina sobre as decisões dos seres humanos. O meu ponto aqui é que Deus exerce controle sobre todas as decisões dos corações humanos, e Ele também pode tornar bem-sucedidas ou mal-sucedidas estas decisões. Tudo de acordo com a sua providência. Num outro sentido, o homem, ele pode pensar, por exemplo, que a riqueza ou a pobreza dependem da sua perspicácia, do seu trabalhar, do seu economizar, do seu investir.
como se o nosso sucesso econômico dependesse apenas de nós, ou como se o nosso querer e o nosso fazer humanos fossem decisivos para determinar se nós seremos ou não bem-sucedidos. Veja esse versículo aqui, Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Irmãos, Deus pode permitir que eu e você sejamos excelentes planejadores, mas os nossos planos mais excelentes, eles podem nos levar à ruína ou podem nos levar ao sucesso. Tudo depende do quê? Da providência divina. Provérbios 20, versículo 24. Provérbios 20, 24. O pregador diz o seguinte: é o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Os passos dos homens, ou seja, as suas ações, elas são dirigidas pelo Senhor. E a verdade é que o homem não consegue entender os insondáveis propósitos da providência divina em sua vida, e é por isso que o homem deve caminhar pela fé. Então existe essa ação providencial na vida dos seres humanos, e os seres humanos, eles têm uma visão limitada quanto a esta ação providencial de Deus. Os homens podem planejar os seus passos, podem planejar a sua caminhada, mas somente Deus conhece o caminho completo de nossa trajetória, e é Ele quem dirige os nossos passos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. 1 Samuel 2, 7. Olha aqui. O Senhor empobrece alguns, e Ele enriquece outros. Lembra da semana passada, lá do texto de Romanos 9? O Senhor escolhe a quem Ele vai conceder misericórdia, e Ele escolhe também aqueles a quem Ele vai endurecer. E aqui o Senhor empobrece alguns e Ele enriquece outros. O que mais? Humilha e também exalta. De novo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E o texto aqui diz que Ele também empobrece e Ele também enriquece. Deus providencialmente pode levar os fracos a posições de proeminência, se Ele assim o quiser. No versículo seguinte, 1 Samuel 2,8, esse cântico aqui de Ana: levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e o faz sentar em lugares de honra. E aí, na conclusão deste versículo, a razão por que isso acontece: ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. O versículo diz que Deus pode fazer tudo isso, empobrecer e enriquecer, levantar o
o pobre do pó, fazê-lo assentar em lugares de honra. Ele pode fazer tudo isso. Por que ele pode fazer tudo isso? Porque ele criou o mundo. Deus não só fez a terra, diz Ana aí no seu cântico, mas Deus também colocou os alicerces da terra. Então, se Ele fez isso, então Ele, o Senhor, é soberano sobre a vida. Ele criou o mundo. Ele possui o mundo. E o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 13, ele diz que é o Senhor quem sustenta todas as coisas neste mundo através da sua palavra poderosa. Agora, ao sustentar todas as coisas neste mundo, Ele controla todas as decisões dos corações humanos. Vamos para Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Jeremias 10, 23. Jeremias expressa aqui o seguinte: eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Então, nessa passagem aqui, nós percebemos que o ser humano, ele é incapaz de dirigir a sua própria vida de forma adequada. De novo, é o Senhor quem dirige os passos dos homens. Outro texto, 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 29, 12. Primeiro Crônicas, 29, 12. A oração de Davi aqui, ele diz o seguinte: riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Agora, Davi reconheceu aqui em sua oração que riquezas e honras vêm somente de Deus. Ele reconheceu que Deus governa sobre tudo e que Ele governa sobre todos. Ele reconheceu que poder e força estão nas mãos de Deus. Ele reconheceu que é Deus quem concede exaltação e poder. Bom, nós vimos isso ilustrado na vida de José, e nós vemos isso ilustrado na vida de Daniel. Então, qual é a suma aqui de tudo isso? Deus governa tudo. Ele governa os desejos dos nossos corações. Ele governa os nossos esforços, ou seja, Ele governa o nosso querer, Ele governa o nosso fazer humanos. Versículo 14 aí de 1 Crônicas 29, versículo 14. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Davi reconheceu que todas as coisas vêm de Deus, e todas as coisas pertencem a Deus. Deus é tudo, o homem não é nada. Nas palavras do profeta Isaías, é menos que um pingo que cai de um balde. Pois bem, todos esses textos que eu estou trazendo aqui para a nossa reflexão mostram para nós
que o Senhor é soberano sobre todos os desejos e sobre todos os esforços do coração humano. Agora, em outros textos da palavra de Deus, nós vemos que a providência divina, ela é decisiva desde o lançar sortes, por exemplo, até o vencer batalhas. Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora, nos tempos do Antigo Testamento, lançar sortes era um método bastante utilizado para se descobrir a vontade de Deus. Não precisamos mais deste recurso. O Novo Testamento não nos incentiva a buscarmos a vontade de Deus através do lançar sortes. Mas isso era comum nos tempos do Antigo Testamento, para descobrir a vontade de Deus. Agora, nesse versículo aqui, observe o seguinte: nós aprendemos que não apenas os planos do coração humano, mas até mesmo a prática de lançar sortes para descobrir a vontade de Deus estava sob o governo providencial de Deus. Era o Senhor quem dirigia o resultado dessa consulta. Provérbios 21, 31. O pregador diz o seguinte: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. O que isso aqui indica para a gente? Indica que nós podemos fazer planos ou as preparações necessárias para a batalha. Isso não é errado. Deus não condena a prática de fazermos planos. Ao contrário, incentiva. Inclusive no Novo Testamento há incentivo de calcularmos bem. Agora, o que Deus condena é quando nós colocamos a nossa confiança nestes planos. E aí nós lembramos de Tiago, capítulo 4, versículo 15. Nós examinamos isso na semana passada. Em vez disso, nós devíamos dizer o quê? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. O que Deus condena é nós acharmos que os nossos planos são suficientes para conseguirmos a vitória. Vamos lembrar esse versículo de Tiago 4,15. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, de novo, isso aqui não deve ser uma espécie de amuleto, né? Ou uma frase puramente repetitiva, né? Que se torna quase uma reza. Ah, se o Senhor quiser, mas você nem está consciente do que você está expressando, né? Não é isso que o Senhor quer. Mas Ele quer que na nossa compreensão da nossa vida e do nosso cotidiano e das nossas atitudes e das nossas palavras e dos nossos planos, o que é decisivo é o que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Vamos para Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Aqui antes da conquista da terra prometida, discursos ainda de Moisés, e aqui ele diz:
fez tudo isso quem? Deus. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar o que eles não deviam pensar. Conquistei riqueza com a minha própria força e capacidade. Versículo 18. Lembre-se do Senhor seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. A verdade é que o homem tende a pensar que as suas conquistas, que as suas posses, que as suas riquezas são frutos apenas do seu planejamento, dos seus esforços, da sua determinação, da sua força de vontade, de boas oportunidades que surgem. Mas aqui Moisés mostra a verdade clássica sobre este assunto. As riquezas, elas não são alcançadas por nossa própria força e capacidade. Mas Moisés diz aqui, é o Senhor quem dá força para sermos bem-sucedidos. E aqui, antes da conquista da terra, uma espécie de colocar a bola no chão para começar o jogo em seguida, Moisés está dizendo que Deus faria isso pelo povo de Israel quando eles entrassem na terra, e Deus faz isso com o seu povo hoje, mas acontece que no passado Israel esqueceu disso, e muito frequentemente hoje nós também esquecemos. Essa amnésia aqui de Israel, e por isso Moisés está dizendo, vocês precisam lembrar disso, essa amnésia de Israel, ela se tornou completa. E isso acontece quando nós tiramos o nosso foco de Deus, e nós focamos em nós mesmos. Acontece quando nós dizemos aquilo que nós não devemos dizer, que Tiago fala na sua carta, quando nós dizemos, viveremos e faremos isso e aquilo, só que nós esquecemos de combinar com Deus a esse respeito. Quero concluir aqui voltando para a última fala do sermão da semana passada. Eu fiz uma afirmação, a providência divina, ela é pervasiva. Estão lembrados dessa frase? Isso significa que ela abrange em todo o seu domínio, todo o querer e todo o fazer humanos. Ela abrange desde os reis mais poderosos até os mais pobres da terra. Todo o querer e todo o fazer humanos dependem da superintendência, da providência divina. Os nossos planos serão bem-sucedidos ou eles serão mal-sucedidos de acordo, não com os nossos planos, mas de acordo com o governo providencial de Deus. Jó, ele confessou, lá no final da sua experiência, que ele havia aprendido esta lição por meio de todos os sofrimentos que ele passou. E ele entendeu que nenhum querer humano e nenhuma circunstância ao redor deste querer podem limitar a providência de Deus. E ele disse o seguinte, Jó 42, 2. Jó 42, 2. Ele disse isso aí. Ele disse para o Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. O que é todas as coisas? Todas as coisas. E é isso que Jó reconhece aqui. E sabe o que basicamente significa esse reconhecimento?
significa reconhecer que Deus é Deus. Isaías também disse algo parecido com isso. Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Olhe só essa afirmação aqui de Deus através do profeta. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Final do versículo 10. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Isso é ser Deus. Ele faz tudo o que Ele quer. E ainda em Isaías 43, 13, Deus ainda diz o seguinte: desde a eternidade, eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. As ações de Deus, elas são irreversíveis. Elas só podem ser reversíveis se Ele determinar revertê-la. Elas são irreversíveis, elas nunca podem ser frustradas. Somente o Senhor é Deus, somente Ele pode dizer: todos os meus planos se cumprirão, pois eu faço tudo o que eu desejo. Somente Ele pode dizer: não há quem possa desfazer o que eu fiz. O propósito de Deus sempre se realiza. E este propósito, ou a sua providência, ela inclui todo o querer e todo o fazer humanos, inclui todas as circunstâncias que governam se o querer e o fazer serão bem-sucedidos ou se fracassarão. É a providência divina que garante se o isso e aquilo, lá de Tiago 4,15, vai se concretizar. É a providência dele que garante isso, e é a providência dele que garante como isso vai se concretizar. Ok, com tudo isso em mente, então, tendo aí os nossos corações despertados para o fato de que a providência divina governa todo o querer e todo o fazer humanos, qual deve ser o efeito deste conhecimento na vida dos crentes? Quando você olha para esse mundo caótico ao nosso redor, quando você olha para decisões que não fazem nenhum sentido, decisões políticas, geopolíticas, tudo que está acontecendo, e você que talvez é alguém que se sente insignificante diante disso, você diria: nem eu mesmo diria isso ou faria isso. Sabe qual deve ser o efeito desse ensino no nosso coração? A nossa experiência deve ser uma coragem alegre, uma coragem destemida e um profundo anseio por experimentar a vontade de Deus. E, meus irmãos, quando nós olhamos lá para a cruz do Calvário, ali nós temos o veredito final. Sabe qual é o veredito? O veredito é este: o Deus que governa tudo, Ele é por mim e não contra
mim. Amém? É por isso que nós adotamos aí o raciocínio de Paulo, quando ele diz lá em Romanos 8, 31. O 30 nós conhecemos bem, né? O 31. Romanos 8, 31. O que ele diz? Ele diz isso aí. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo das nossas almas, né, o nosso arqui-inimigo, aquele leão que ruge, pronto para nos atacar e nos devorar, ele pode nos entregar à morte todos os dias. Paulo diz isso lá em Romanos 8,36. Embora ele possa fazer isso, nos entregar à morte todos os dias, nenhum cabelo de nossas cabeças se perderá sem a permissão de Deus. Lucas 21, 18. O homem não pode fazer nada, exceto aquilo que a misericordiosa providência de Deus ordenar. Que essas palavras aqui encham o nosso coração dessa confiança e coragem destemido. Irmãos, nós estamos do lado vencedor. Nós estamos do lado daquele que governa tudo. Daquele que diz: somente eu sou Deus. E eu faço tudo o que eu desejo fazer. E os meus planos não podem ser frustrados. Então, sem politizar aqui, não é o Lula que decide, mas também não é o Trump. Quem decide é Deus. A vontade de Deus, ela governa tudo, e ela governa todos. E nós estamos do lado daquele que governa tudo e todos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por poder compartilhar mais uma vez a Tua palavra, que é bendita eternamente, que entra no mais profundo do nosso coração, que ministra, Senhor, aquelas necessidades mais escondidas, muitas vezes, na nossa vida. Mas, sobretudo, nós te agradecemos, Senhor, por sermos instruídos na Tua palavra, desafiados, confrontados, sobretudo, lembrados que o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus, que a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, é também soberana. Ninguém e nada neste universo pode se opor à Sua vontade. E ajuda-nos a entender, Senhor, que tanto a Sua vontade ordenada, quanto a Sua vontade permitida, elas colaboram, Senhor, para a glória do Teu nome e para a felicidade dos Seus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a viver com essa consciência. Não nos deixa, Senhor, sermos arrogantes, como o apóstolo Tiago tinha a preocupação de exortar, aquela arrogância, aquela presunção maligna de que nós podemos decidir ou fazer sem levar em conta a Tua vontade. Mas que nós estejamos, Senhor, confiantes, alegres, destemidos, perseverantes, de que o Senhor está executando todos os Seus desígnios. E o Senhor faz isso para o louvor da Sua glória e para a felicidade dos Seus filhos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos nessas verdades, não apenas conhecermos isso, mas vivermos nessas verdades, que possamos desfrutar, ao nos apropriarmos delas, Senhor, toda a alegria, toda a coragem e todo o descanso em nossas almas.
Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, né, muito bom a pregação do pastor, e de fato, que bom, né, que nós temos um Deus que controla todas as coisas e que Ele pode nos guardar, e mesmo em meio às decisões, né, sejam elas boas ou más, Ele governa, né, o resultado de tudo. Eu queria convidar os irmãos a se levantarem novamente. Vamos cantar a música Solta o Cabo da Nau, já que o pastor falou, né, que é uma música bem atual. Mas é interessante porque um dos versos dela, né, diz: trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o mestre te vê. Uma linguagem figurada, né, para dizer que Deus, ele está no alto, né, nos vendo, né, em meio às nossas tribulações, em nossas tempestades. E tem ainda um verso que diz: podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, que é algo que o pastor falou, né, a lembrança que os israelitas passaram e que eles esqueceram, né? Que a gente não esqueça as maravilhas, né, como diz ali no verso: e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Então aquele Deus o Deus que foi relatado na Bíblia é o mesmo Deus que está hoje conosco, né? Então, que possamos cantar novamente esse cântico e alegres, né, na providência divina. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do oeste contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro irás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar,
sobre as ondas poderão andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será.